verdadeiro adorador. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. O novo som do Brasil. Rádio Contemporânea AM 990. Bom dia! Estamos de volta com o programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida, do Ministério É de Deus. Que bom estar com você novamente, mais um sábado que Deus nos deu a oportunidade de vivê-lo. E nós vamos falar de Deus, falar do amor de Deus, falar de algumas questões que com certeza muitas pessoas estão vivendo e nosso intuito é conversar com você, quem sabe acender aquela luz aí naquele ponto escuro aí que você está vivendo, mas isso ao longo do programa. Eu sou o pastor Erivelto e hoje junto aqui com as meninas da mesa, Raquel e Valéria, e o nosso amigo aqui da técnica, Sidney, voltando, feliz da vida, né? O Flamengo ganhou, mas tudo em paz, tudo bem, e você está conosco. Isso aí, mas eu quero orar com você, agradecer a Deus, pedir a direção de Deus. Senhor, obrigado por essa manhã que se renova nas nossas vidas, mais uma de tantas, ó Deus. E clamamos a Ti, ó Deus, que muitas venham, ó Deus, que possamos vivê-las de forma digna da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bondade, que possamos fazer a diferença por onde passarmos, com quem falarmos, ó Deus, que a Tua presença possa exalar em nós. Que esse dia, ó Deus, Tu possa nos usar para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus. Clamamos a Tua misericórdia na certeza do Teu amor. Que o meu irmão, a minha irmã que está conosco nessa manhã, eles possam, ó Deus, sentir a Tua presença, possam ser tocados aí pela Tua graça, pelo Teu amor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida, do Ministério É de Deus. Um abraço para você que está chegando, você que está aqui conosco na manhã do Pense Nisso. Depois de um feriado, né, Raquel? Depois aí de um feriadão. Uma folguinha, né, pastor? Uma folguinha, folguinha né? É de Deus. Folguinha é de Deus, é verdade. Sábado que vem, né, vamos estar de folguinha de novo, né, Valéria? Amém. Deus é bom. Deus é bom, vamos. O que é isso? Vamos pra praia. Você vai chover, né? Do dia 2 chove, não chove? É porque é primavera. A primavera tem um tempo muito inconstante, então... É verdade, mas... Só deve começar a esquentar lá pro dia 15, que aliás é festa. É festa, grande festa da Igreja de Nova Vida lá no Arrastão de Cascadura. Quero convidar você, dia 15, numa sexta-feira, um feriadão maravilhoso. Você possa estar conosco, quem sabe nos conhecer ali em Cascadura, ali no Arrastão de Cascadura, naquela escola de samba grande, bem no centro, muito fácil de você achar. Nós vamos passar o dia inteiro ali recebendo cantores, com muitas barracas, muitas comidas, muito bate-papo, muita alegria, muita presença de Deus e com certeza você vai fazer a diferença nesse dia. Então quero incentivar você a estar conosco dia 15 de novembro, começando às 10 horas da manhã, indo até às 17, o dia inteiro. Venha almoçar conosco, venha comer comidas típicas. Mas se você quiser comer comida gostosa, chega até o meio-dia. Depois disso é o que tiver. Também tem isso, né? Depois aí só com muito jejum e oração, porque o pessoal vai que vai comendo tudo que tem e a bênção do Senhor. A barraca do berçário ano passado foi crepe. Quando deu o quê? 2 horas, 2h30, 3 horas, já não tinha mais crepe. Esse ano a gente vem com dobro. Esse ano a gente vai até o final. E tem uma coisa que eu sou fã, gosto muito, tá lá na barraca do churrasco, que é aquela bananinha, né, na brasa, com um sorvete. Olha, gente, é tudo de bom, né? E não, para com esse negócio que vai engordar, gente. Vai engordar o quê? Oh, é claro. Faz dieta antes e depois. Comer. Dia 15 de novembro, lá no Arrastão.
você pode estar conosco. Mas eu quero ler a palavra de Deus com você, começando o nosso programa. Se você tem a sua Bíblia, se você já pegou aquele óculos aí, que é importante, né? E vamos ler um pedaço da palavra de Deus aqui, uma porção da palavra de Deus, que com certeza vai abençoar a sua vida. Quero ler lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 20. E a palavra de Deus diz assim, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tem aqui uma palavra que ele diz, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança, não deixando afastar. E qual é o tema do programa, Valéria, de hoje aí, a temática de hoje? Você anda desanimado na sua fé? Você anda desanimado na sua fé? Então por que você está se afastando da fé? Posso fazer break bom dia? Porque Claro. senão daqui a pouco eu não dou conta. É muito break bom dia. Glória a Que Deus. bom. Flávia Ramos de Araújo, bom dia, queridos. Edmilson Santana de Souza, bom dia a todos os amados. Essa é pra você, Sidney. Flávia Ramos de Araújo, a sonoplastia está show. Amém, amém. Esse é o Pense Nisso, aqui na Muito obrigado. Contemporânea 98. Apesar de discordar, essas coisas todas, achar que, né, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. O Sidney é gente boa, está vivendo o tempo dele e tudo bem. Siga o líder, né? É a tônica aí, siga o líder. Amém. Mas, amados, eu quero falar, nós vamos falar aqui, vamos bater um papo com você nessa manhã, a respeito... você quer repetir o tema para mim, ô Valéria? Você por está favor? desanimado na sua fé? Eu Você- pego a bola se quiser. Você está desanimado na sua fé. É interessante porque a gente desanima mesmo, né? Tem tanta gente desanimada por tantas coisas, né? Você vê até, eu estou desanimado com o Fluminense, só perde, rapaz. Mas que coisa, mas a gente vai ficar o tempo todo desanimado? Não é, Traz a Valéria? memória que dá esperança. Você Sempre lembra daquele desanimado. tempo. A gente conhece pessoas, chora, meu filho, sempre chora, Mas a gente conhece pessoas que a gente olha para ela assim, tá com aquele semblante, né, de ontem, o feijão entornou, sabe? Aquela coisa toda, taciturno, aquela Eu acho que a gente tem que para começar assim, ser objetivo do nosso tema, separar um pouquinho, né? Se a gente pensar, você anda desanimado na sua fé, a primeira coisa que eu gostaria de falar é quem nunca, né? Eu acho que quem nunca desanimou na fé é só quem nunca teve fé. Porque o ânimo e o desânimo são estados emocionais, são estados de espírito, nós somos carne e nós estamos ora mais animados e ora mais desanimados. Então, desanimar com a fé é um ponto. Estar em estado constante de desânimo, né? Essa pessoa que está com a cara sempre, né? Tá sempre mais triste que o normal, prostrada, as coisas não têm mais gosto, né? Poxa, eu gostava tanto de ir, não gosto mais. Isso pode ser um sintoma de uma outra questão, para você procurar ajuda, né? Uma tristeza prolongada, o que você gostava você não gosta mais, o que você tinha prazer você não tem mais. Você pode estar num processo de depressão, pode estar né? Então, procura um médico. Outro dia, só fazendo um pequeno parênteses, eu escutei um pastor falar e eu achei fantástico. Ele dizia assim, a pessoa tem pneumonia e ninguém fala que ela não tem fé porque o pulmão dela está com problema, né? Mas se ela tem uma depressão, ela tem pecado. Como assim? O cérebro não pode dar problema, o pulmão pode dar problema, né? A perna pode quebrar. Então, assim, é só pra gente fazer um Y, né? Tem aquele desânimo que é com tudo e tem aquele desânimo que é com a fé. Mas eu gostaria muito que a gente observasse, olhasse nesse Y que você falou aí, vamos dizer que seja a perna da direita, né? Opa! A perna da direita que é a perna
daquelas coisas espirituais que a gente não pode esquecer, ô Valéria. Por exemplo, às vezes a gente está prostrado, realmente cansado, espiritualmente. Às vezes você está muito bem fisicamente, a família está Tá bem, empregado, tá com tá com saúde. dinheiro, né? Tá com aquele carro novo, E coisa e normalmente tal. é nessas horas, né, pastor? Porque quando a gente tá em luta, a gente tem uma fé. Já percebeu Tudo isso? funciona, né? É. Normalmente o desânimo vem depois você lutou, ganhou, glória a Deus, e daqui a pouco dá uma Um Mas cansaço. cansaço. Pastora Ludmila o que Feber tem dizem até um louvor, exatamente isso, né? que o grande problema é depois da vitória. É depois, é Porque verdade. enquanto você está lutando, você está na ativa, você está na guarda, você está com a espada na mão, Vigiando, é. vigiando. Agora, depois que você vence aí, a tendência é dar uma relaxada, coisa e tal. Mas Valéria, a gente vê muitas pessoas, ou melhor, o que nós poderíamos, assim, talvez comentar ou receitar até, ressaltar, de alguns sintomas que aquela pessoa, né, tá espiritualmente, começou a declinar, né, ela já não está mais com aquele brilho que Bem, tinha. eu andei fazendo a pesquisa e eu queria botar o Asaf aqui. Para quem não lembra, Asaf foi um autor de salmos, trabalhou lá com Davi na construção, na estruturação do louvor no templo. E Asaf, lá no Salmo 73, do versículo 2 e 3, ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Só que aí vamos contextualizar, vamos situar Asaf. Asaf trabalhava na estrutura do louvor lá no tabernáculo, porque o templo ainda não tinha sido construído, porque ele foi construído por Salomão. Mas Davi já tinha feito a estrutura toda. Ele estava no reino de Davi. Então ele não estava num país estrangeiro, ele estava no meio do povo de Deus. No momento em que Deus estava sendo adorado, mais do que a maioria dos outros reis que vieram depois. E, no entanto, ele olha assim: eu invejava os arrogantes. Então ele invejava dentro do povo de Deus. E eu ficava, ao ver a prosperidade dos perversos que tinham dentro daquele povo. E aí, o que você vê? E aí ele fala assim: inútil conservei meu coração puro. Então, às vezes, o que acontece? Muda o nosso olhar. A gente começa a ver e, assim, cara, se você é certinho, sinto muito te dizer, você não faz mais do que sua obrigação, já dizia minha mãe. Entendeu? Mamãe faca na caveira. Mamãe faca na caveira diz assim: Lavar você... o prato não faz mais que sua obrigação, né? Tá certo. Pois é, você não faz mais do que a sua obrigação. Então, ser certinho, no caso aqui, Asaf, sinto muito, cara, mas você não fazia mais do que a sua obrigação. Os outros que estão errados, você está fazendo a sua obrigação. E aí a gente começa a ver por que a pessoa começa a ter esse sintoma. Porque ela começa a olhar para o outro assim: puxa vida. Ele começa a perceber a grama do vizinho, que nem sempre é mais verde que a sua, mas como você está irritado com a sua, ela passa a ser mais verde. Mas eu quero trazer o seguinte: isso não é uma falta de foco, gente. Então, Isso não é uma falta de você discernir a sua verdade, aonde você quer chegar, o que você é. A pessoa tem que se conhecer. Eu fiz umas considerações aqui. Um dos motivos dessa, talvez, chateação, desse declínio, dessa tristeza, né, desse baixo astral aí que você está vivendo, quem sabe é que você esqueceu quem você é. Por exemplo, eu acho que quando você tem uma noção mais pura, mais exata, uma coisa mais consolidada daquilo que você é. Eu sou, não vou ser. Não serei, não deixei de você ser. tem raízes. Eu sou, eu tenho raízes. Isso. Não importa se está ventando muito, né? Eu estou imaginando aqui um prédio, né? Um prédio grande. Ah, mas hoje está um sol danado. Ué, mas deixou de ser prédio? Não. Ah, está uma ventania, deixou de ser prédio? Não. Né? A palavra de Deus disse que eu sou, nós somos santos. Santos, que eu digo, selecionados, somos do povo de Deus. Ele habita em nós. Talvez você esqueceu de que a palavra, Deus disse que Ele habita em você, né? Que Ele está em você, que Ele nos possibilita uma comunicação contínua, né? O canal está aberto, o Wi-Fi está funcionando, né? Clama a mim, quando? Qualquer hora. Por Né? qualquer motivo. Por que a gente está triste? Eu acho que a Valéria trouxe um ponto aí quando ela citou a Asaf muito importante, porque quando a gente olha para o lado, a gente não está olhando para o alto.
Se a gente perder noção de que a gente está aqui de passagem, que tudo que o Senhor prometeu tá na glória, tá na eternidade, a gente vai se perder. Porque a gente vai achar que abençoado é o que ganha mais. Mas é o que tem... nós estamos aqui, né, no programa Pense Nisso, aqui na Contemporânea 990 AM, batendo aquele papo aqui, estamos tomando um Falta cafezinho. só o café, né, pastor? Vamos Cafezinho, mas vai chegar, Vamos né? providenciar. Mas contando com você aí, com a sua intervenção. Aí na Já nossa tem intervenção fanpage, aqui, estou esperando só a Você brecha. pode ligar também, você pode aqui falar conosco. Eu esqueci o telefone. Ah, foi Eu no esqueci Facebook. em casa, não esqueci. Manda o Facebook. 25820990. Você liga, você fala aqui. Mas o que eu quero eu ia falar, né, quando eu interrompi aqui a Raquel, o fato de nós esquecermos de quem somos, e você está falando, nós estamos falando aqui de Asaf, né? Ele começou a olhar para quem? Do lado. Esqueceu de quem era. E eu me perdi do que ele vai falar, mas Então, tudo break, bem. bom Vai dia. pro Break, break, bom bom dia. Daqui dia. a pouco eu volto. Eu queria falar aqui, ó. Kátia Col. Kátia Flor, grande flamenguista. Bom dia, povo lindo. Edmilson Santana de Souza, atualmente vive um momento delicado quanto à saúde, mas esse deserto tem servido para fortalecer mais e mais a fé naquele que tudo pode. A fé é crer naquilo que está por vir. Vejo a questão de desânimo associado ao cansaço da espera, dos fatos que não acontecem. Interessante essa colocação dele. Interessante esse ponto. Eu queria aproveitar a pontuação do diácono Edmilson aí, mandar um grande beijo pro Lucas. Lucas é filho da diaconisa Flávia, com certeza ela está assistindo a gente com ele lá no hospital. Lucas, Deus tem feito coisas tão lindas através da tua vida, que você possa aí passar por esse momento guardado nas mãos dele, entendendo que eu tenho acompanhado com meu coração cheio de alegria, vendo como o Senhor tem providenciado, como o Senhor tem usado esse menino tão novinho, né? E assim, como ele tem servido de arauto lá onde ele está. E diaconisa Flávia, nossas orações, nosso coração com você, que Deus ainda vai fazer muito, muito, muito mais. Amém. Flávia Ramos de Araújo, desde que cheguei no hospital com meu filho, decidi que não ia pecar com os meus lábios com murmuração. Pedi ajuda a Deus para iluminar meus olhos e enxergar as bênçãos no meio dessa tribulação. Aí ela continua depois. Estamos aqui, mandou coraçãozinho. Ai, que delícia. Um Amém. beijo, um Amém. beijo. Nossos amados irmãos aí. Edmilson Santana de Souza, orem pela Deise Santos também. Amém. Flávia Ramos de Araújo, amo vocês. Que Coraçãozinho. Mas o tema do nosso debate é o que faz você estar para baixo, você está perdendo o brilho, você está deixando algumas coisas. Uma das coisas que a gente já pontuou aqui, falamos do Salmo 71, 72, alguma coisa assim, em que ele começa a olhar para onde não devia. Né? Ele começa a esquecer de quem ele era. Ele começa a trocar esperanças e valores. Né? Começa a se comparar. Exatamente isso. E talvez, quem sabe, seja o seu problema. Você está triste aí, né, completamente acabado, pensando que a vida perdeu a cor, que nada mais tenha. Primeira coisa que eu gostaria, né, de pontuar e lembrar você, não esqueça de quem você é. Não esqueça o que Cristo fez na sua vida. Não esqueça, olhe para trás. Não deixe de reverenciar, de se alegrar naquilo que você não será. Você o é hoje. Né? Então, tome posse. Pegue o diploma, bote aí na parede, né? E lembre-se daquilo. Tome posição, né? Tome posição, exatamente isso. Vista a farda, né? Cante o hino, fique aí. E a outra coisa nós precisamos nos recarregar na hora da dificuldade. Opa. Era isso que eu estava pensando. Jesus tirava momentos para ficar sozinho, tirava momentos para orar, ou seja, ele tirava momentos para descansar, Para recarregar a para bateria. recarregar a bateria. A reflexão, né? Nós precisamos de aprender a ter momentos de reflexão, né? Momentos com Deus. E a gente também não se achar que é super-homem. É isso. Né? A gente não é super-homem. Né? Nós não somos... Nós somos filhos do super, né? Mas somos nós filhos, não filhos somos. do super-homem, né? Mas não somos o super-homem. Né? Então a gente precisa, como que a Valéria falou, Jesus foi a pessoa que mais orou na Bíblia.
Não sei se você sabia, você pode pegar o livro de Lucas, enumere, leia o todo e toda vez que apareceu Jesus lá, você vai riscando, riscando, riscando. No final você puxa o somatório aí, você vai ver, foi a pessoa que mais orou. Aquele talvez que a gente fala assim, não precisava, para que ele precisava orar? Né? Ele era o próprio Deus, mas como sempre ele dando o exemplo. Talvez, Valéria, Raquel, você, o que está faltando? A gente voltar a A orar. oração. É um ponto, eu conversava outro Aliás, o que dia. é oração, hein, Raquel? Oração Define pra gente. oração é você falar com Deus, né? Talvez a gente tenha... Exatamente. Falar com capacitado Deus com de ele, né? verdade. De verdade. E assim, um ponto, a gente teve recentemente A no gente Rio. pode falar com mentira? Isso é bom a gente anotar isso aí para falar, né? Kátia Col, Ah. tenho passado também momentos muito delicados, orem por mim. Realmente desanima quando as dores são muitas, mas a fé me fortalece. Ela mandou um coraçãozinho preto, um vermelho, um preto, um vermelho, um preto, um vermelho. Minha filha, as coisas velhas já passaram, né? Tudo se fez novo. Mas vamos em frente, toque em frente, eu penso nisso dessa manhã. Pois é. E a gente percebe quantas pessoas falando com a gente, pessoas que estão fortes na fé, né? Que estão passando por desertos e que estão fortes. Mas a gente falava da oração, né? Da gente falar com Deus. E recentemente a gente teve um grande evento de música no Rio de Janeiro. Dizem que é o maior evento de música do Brasil, que é o Rock in Rio. E eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de recursos humanos e eu via pessoas histéricas, sabe? Chegou o fulano de tal e eu olhava para aquele Deus, falava comigo assim: uma pessoa que fala com Deus todo dia, ela não tem condições de ficar gritando quando alguém passa. Porque quem é esse cara? Ele pode cantar, ele pode dar pirueta, ele pode voar, ele pode fazer o que ele quiser, mas quem é ele perto daquele com quem eu falo todo dia? Então, às vezes a gente perde a medida. Não que você não possa admirar pessoas, não que você não possa aprender com pessoas, ter mentores, ter pessoas que te ajudam a ser melhores. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de idolatria, né? A idolatria, ela começa porque você você se distancia de Deus, porque não é possível que você tenha contato com Deus, fale com Ele e Ele te responde, Ele A faça o que Valéria Ele falou faz. uma frase aqui, uma palavra aqui dentro da frase que ela falou, falar de verdade. Aí eu estou pensando aqui, contando aqui com os meus botões, porque a gente pode falar o quê? Pro forma, né? Aquele Não, negócio, né? Vira reza, não é isso? Isso, Senhor, abençoa essa comida aqui que eu já tô até comendo também. Eu lembro muito da parábola do publicano e do... Não, do fariseu e do publicano. Sei lá, do pecador e do que aí um tá em pé dizendo, ainda bem que eu não sou que nem... Ele não estava orando de verdade. Ele não estava falando a verdade que estava dentro dele. Ele estava falando para Deus, ele estava fazendo marketing Ele pessoal. estava achando que ele estava falando com Deus, inclusive. Pois é, ele estava achando que estava falando com Deus. E assim, porque você chegar para Deus assim, ainda bem que eu sou uma pessoa boa, cara, tu tá viajando na maionese. Porque não dá. É interessante o seguinte, o circuito da ira, vou fazer uma brecha aqui, ele começa no cérebro e vai até a suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim. Ele dura 10 segundos. Aí a Bíblia fala que Deus sonda coração e rins. Se você for pensar que muitas das nossas emoções vêm da suprarrenal, que fica em cima do rim, e que Deus usou uma linguagem que o povo podia entender, Ele conhece as suas emoções antes mesmo que a neurociência dissesse que as emoções vinham das suprarrenais, cara. Eles só descobriram isso agora. Pois é, a neurociência descobriu agora que o segundo cérebro é o intestino. A Bíblia já falava que Deus sonda o coração e os intestinos. Né? O pessoal só descobriu isso. Então, né? pois é, então entenda. Ele já sabia disso, ele já falava disso muito antes de sequer pensar em palavra ciência. Então você sinceramente vai dizer para ele que você está pensando, sentindo uma coisa que você não está pensando, sentindo? Cara de show, né? Eu queria, né, só mais uma vez aqui, trazer mais uma... Só item. uma coisinha. Entenda uma coisa. Murmuração e oração são coisas diferentes. Você falar para Deus tudo aquilo que você está sentindo e pensando na oração, tá certo. Murmurar é quando você não fala na oração. Você fala para outra pessoa, Não fala com a pessoa certa, né? Ontem, inclusive, uma pessoa me perguntou isso, falou assim, mas e você reclamar com Deus, né? Reclamar com Deus? Eu falei, deve. Né? Com Deus é o fórum correto. Então, com ele você se rasga, bate com a cabeça na parede, fala o que você tiver que falar,
seja você diante dele. É o que ele nos chama, para a gente ser verdadeiro com ele. Né? Então, não tenha milindres quanto a isso. Mas você que está aí com a fé, você fala, pastor, mas eu estou meio caído, eu estou meio down, estou meio isso, estou meio aquilo. Não tenho mais vontade de ir à igreja. Eu escutava o dia inteiro a rádio tal e ficava ouvindo lá os hinos, botava hino, agora eu não tenho mais vontade. O que está acontecendo? A gente falou aqui, primeiro, uma das coisas, das possibilidades, que com certeza é que você esqueceu quem você é. Né? A outra coisa que nós falamos aqui é que você está orando pouco, você está falando com o médico, você está indo ao médico muito pouco, você está tomando remédio muito pouco, você está falando com Deus, não está investindo, gastando tempo com a presença de Deus. E sabe uma outra coisa que eu acho muito interessante? Eu vou só pontuar aqui, que a gente vai para o break, daqui a pouco a gente volta. É que às vezes a gente, nessa confusão, a gente esquece dos amigos, não é verdade? Mas isso daqui a pouco a gente volta com mais programa. Pense nisso, o programa da Igreja Nova Vida do Ministério é de Deus. 8h33. Grandes empreendedores não nascem de um dia para o outro. Para se sobressair no meio da multidão, é preciso fazer Esse desânimo que a pessoa fala não é falta de buscar Deus, não? Depende. Porque dentro dessa palavra desânimo cabe um monte de coisa. O saco é grande, né? Entendeu? Pode ser falta de buscar Deus, pode ser falta de buscar Deus. Não, existe o desânimo momentâneo, aquele desânimo do cansaço, você trabalha o dia todo. Pois é. Existe o desânimo espiritual. Agora vamos pegar esse desânimo aí do dia todo, do cansaço. Você no dia tá muito cansado. Aí você acontece alguma coisa e você não dorme direito. Aí aumenta mais uma coisa. Aí no dia seguinte, porque você não dormiu direito, você começa a se enrolar no trabalho. Ou você também junta isso a não beber água direito. Aí você junta isso a não se alimentar direito. E aí começa uma coisa em cima da outra. E aí quando você vê esse desânimo que era momentâneo de um dia, vira um Que era desânimo um desânimo físico. de uma semana. Aí chega uma hora que o desânimo físico começa a mexer nas outras áreas. Inclusive na espiritual. Inclusive na espiritual. Porque aí você diz assim, não, mas eu acordava cedo para orar, mas eu não estou conseguindo mais acordar. Você não está conseguindo mais acordar porque o seu sono está todo desregulado. Não é porque você tem falta de fé. É porque o seu sono está todo desregulado, a sua alimentação está desregulada, o seu organismo não está dando conta. Então ele está economizando energia onde ele pode. Então você não está conseguindo acordar cedo. Isso pode ser um ataque. Pode Isso ser. pode ser uma Mas estratégia aí para tirar a gente você tá, do eu foco. sei que a gente está. É discernimento espiritual. Então, você vê que a palavra desânimo cabe muita coisa dentro dela. A palavra de Deus diz uma coisa que é supra-sumo. Ele diz assim, se você não tiver a perfeita noção de tê-lo no lugar correto, você se quebra. Você começa a criar raios. Mas é justamente porque quando você tem a noção de quem ele é, você diz assim, Não é de quem é, da posição. da posição de quem você é, e da posição que ele é na sua vida. Então vamos lá, a Eu oração. levo isso a outros planos. Vou pegar o exemplo da oração de manhã. Eu tenho a noção de quem eu sou, de quem Deus é na minha vida. Então, em vez sei lá, vou pegar uma coisa que não seja um problema. Eu quero ver uma série, mas eu quero acordar cedo amanhã no dia seguinte. Como eu sei quem é Deus pra mim, quem eu sou pra Deus, eu abro mão daquilo pra dormir mais cedo, pra poder acordar cedo e orar. Isso é um objetivo. Isso é um objetivo. E aí eu tô botando Deus no lugar. Agora, se eu estou passando por uma situação, por um problema, que me faz não dormir, ter problemas, eu sei que eu posso em algum momento ter um cansaço, desânimo, a por conta sua desses Rádio problemas. Gospel. Que não tem a ver com a fé, mas que vai em algum momento afetar. Estamos de volta com o programa Pense Nisso, aqui nesse sábado abençoado, gostoso, né? Eu sei que você hoje está dormindo, talvez, aí pensou em dormir até mais tarde, mas aí lembrou, não, hoje tem Pense Nisso, vou acordar mais cedo e isso, daqui a pouco você volta para dormir, né? Hoje é sábado, você está descansando
Eu estou aqui mais uma vez com você, eu, pastor Edvelto, a Valéria e a Raquel, e aqui o Sidney na sonoplastia, nos abençoando aqui. Bênção de Deus nas nossas vidas. Hoje um sábado empolgante aqui, um assunto falando a respeito como é que está o estado da sua fé, como é que você está. Você está para baixo, você está desanimado, você não consegue mais louvar como você gostava, você não sente mais prazer em ir à igreja, a Bíblia está lá cheia de poeira, né? Você não evangeliza mais, você não se alegra mais. O que está acontecendo com você, rapaz? É nosso intuito nessa manhã, batendo Nós um temos papo duas aqui. participações. Duas participações. Mas antes disso, nós pontuamos aqui, ô Valéria, que nós não devemos esquecer de quem nós somos. Isso talvez seja um dos grandes motivos, né? O nosso objetivo de vida, que a gente está orando pouco, talvez falando um pouco com o nosso mentor, né? Com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Pai. E nós falamos um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho mais agora a respeito, às vezes, que a gente abandonou os amigos de fé, não é? Abandonou o corpo de Cristo. Mas quem é que está falando conosco aí? Silva, a Mônica. A paz, pastor. Para a paz para todos da mesa. Peço oração pelo meu marido, para que Deus restaure a sua fé e o traga de volta à casa do Senhor. Orem por mim, pois tenho passado por uma tristeza muito grande. Porém, sei que o Senhor é comigo, e mesmo me sentindo fraca, Ele me faz forte. Edmilson Santana de Souza. Corremos riscos de nos contaminar, e com isso abalar a nossa fé. Quando ao olhar para o lado, não fazemos a leitura de que são pessoas como nós e suscetíveis a falhas, independente de cargos. Ao olhar para o céu, vejo aquele que tudo vence. Por algumas vezes já questionei meu caminhar cristão, pois olhei para os lados e vi e ouvi coisas que me fizeram pensar, mas resolvi olhar para cima e aí tudo mudou na minha leitura. Amém, amém. Amém. Mônica, estamos com você. Em Amém. oração, Vamos estar orando Deus aí com abençoe, ela, que crendo Deus abençoe. que o Senhor... Ele não acabou a obra, né? Não, com certeza. Mas fique firme, né, irmã? Fique firme, seja exemplo aí dentro de casa, não duvide e Deus tem Viva propósito. um dia de cada vez. Um dia de cada vez, exatamente. Aí, Provérbios fala isso, um dia de cada pão vez. em rodelas, né? Não quero comer pão. Eu queria dividir com os amados, assim, outro dia eu conversava lá no berçário, nas obreiras, né? E aí nós entramos a gente estava na preparação do plantão e entramos falando do desafio que uma irmã estava vivendo, e o Senhor colocou no nosso coração, né? Olha como são as coisas. O inimigo, ele tem certeza que ele já está condenado. Ele sabe que ele está condenado. Mas ele não desiste de levar o máximo de pessoas com ele. Você guarda esse ponto. Nós sabemos que nós estamos salvos. Nós temos certeza da vida eterna. Mas, por vezes, qualquer vento faz a gente desistir do caminho. Então, a gente precisa, em algum momento, olhar com estratégia. É lógico que a gente não tem que aprender com o inimigo, a gente tem que aprender com Deus, mas a gente tem que reconhecer que o inimigo não desiste e não para. E se a gente desistir e parar, acabou. A gente virou alvo fácil. Você está falando uma coisa, eu escuto muitas pessoas assim, falar no inimigo. O inimigo parece que é um inimigo. Né? Assim, é um tormento cotidiano, né? Todas as horas. E eu não sei, eu tenho uma percepção assim, um pouco talvez diferente. Até, por exemplo, se a gente pegar lá o livro de Efésios 6, Deus nos dá uma receita de como você vencer as situações. Não é você ser o super-homem, mas ele nos equipa, né? Nos dando as estratégias de como você enfrentar as batalhas. Quais? Todas. Exatamente. Todas. E o que ele fala ali? A certeza para você estar firme na certeza de quem você é. Isso. Ele fala que você tem que estar com a espada, luta, você é inimigo, você tem que enfrentá-lo com alguma coisa. Tem que estar armado. Armado, né? E ele diz a espada, a palavra de Deus. Né? Então, se eu não oro, se eu não reflito na palavra de Deus, se eu não tenho certeza, ele diz, eu gosto que Paulo fala assim, depois de ter vencido, ele já dá como líquido e certo. Ele não cria a possibilidade de um empate se você vencer, ou de uma derrota. Não, ele diz, se você assim proceder, após vencer, você vai permanecer de que forma? Firme, inabalável. Venha o que vier, aí você fala assim, isso é um ufanismo. Não é. Receita da palavra de Deus.
se eu creio na palavra de Deus, se eu procedo de forma pela qual ela me orienta, com certeza os resultados vão ser aqueles que Deus disse que é. Né? Então, o pastor está falando, desculpa interromper, pastor, assim, nos meus estudos eu anotei aqui, né? A emoção, a razão e a obediência, né? Eu tô desanimado, emocionalmente eu não gostaria de ir na igreja hoje, eu de novo vou acordar cedo, mas racionalmente, por uma questão de obediência, você vai. Tem um corinho muito antigo, né? Eu não vou me atrever a cantar porque eu respeito a audiência do Pense Nisso. amém, amém. Mas é Deus aquele, é bom, Deus né? é bom. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, né? É Então, verdade. é aquela história. Senhor, muitas vezes eu fiz isso, eu não tô falando da vida de ninguém, tô falando de mim. Muitas vezes eu cheguei na igreja e falei, Senhor, a carne tá moída. Por mim, agora eu estaria dormindo. Mas amém, eu tô aqui. E por muitas vezes saí muito renovada, né? Então, assim, você vai ter vezes que você vai se arrastando. Não acha que você vai Mas ser sabe por quê, pirilampo, Raquel? saltando, né? Você que é aí da área, aí, principalmente do RH, você sabe, o problema de eu faltar à igreja, eu não sou descontado. Mais ou menos, né, pastor? Não, porque mas você eu tô dizendo, mas no trabalho, você fala, tô morto, cansado, você vai dormindo, se arrastando, não, você vai, sabe por quê? Porque senão tu vai ser descontado, tu perde o emprego. Na igreja, aí você, o eu vou desconto amanhã, não é tangível, vou né? depois, eu ligo para não sei quem, eu ligo para fulano me cobrir no serviço e coisa e tal, você dá o teu jeito, né? Então é aquela falta do saber do meu privilégio, não é da minha responsabilidade. Não é do prazer de estar lá, né? Exatamente. É como assim, quem não é nos ímpios, vamos chamar assim, né? Eles têm muita preocupação com o dízimo. Eu trabalhei numa empresa que pagava participação por lucros, e no tempo que as empresas davam muito lucro, né? Que esse tempo está distante, a gente recebia... Vai voltar. Amém. A gente recebia, né, um valor bem legal, e uma vez um colega de trabalho veio e falou pra mim, você é crente, não é? Eu falei, sou. Não é que você quiser chamar, crente, Bíblia, né? Brinquei com ele. Você dá dízimo? Eu falei, ele até do PPR, ele estava preocupado que era um valor grande e que imagina que eu ia tirar 10% daquilo. Eu falei, querido, a palavra diz dê tudo. Dê tudo. Se é uma causa na justiça, então, assim, e eu tô falando disso porque quem entendeu o dízimo tem uma alegria, tem um prazer, tem uma coisa, você quer mais e ter mais para poder dar mais, né? Então, assim, é a mesma coisa, a gente precisa obedecer. Muitas vezes está desanimado, você vai à igreja porque você está obedecendo, porque você tem que ir, porque você tem um compromisso, mas Deus vai ter misericórdia de você reconhecer a honra que é estar lá. Né? Tem pessoas sendo... essa semana, pessoas foram degoladas, né? Um tradutor da Bíblia foi degolado, um pastor foi assassinado. Então, assim, a gente está aqui, nós estamos aqui em 4, né? Aqui no estúdio, Sidney aqui com a gente, várias Bíblias em cima da mesa, e a gente falando, Jesus salva, Jesus cura, Deus te abençoe, e nós vamos sair daqui, vamos seguir nossa vida, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser assassinado, né? Olha que privilégio que nós temos, né? E quando a gente sabe que nós podemos ter desconfortos nessa caminhada, então não tem muitos sustos, porque quando você sabe que você vai passar por uma situação de você pode ir numa estrada o pneu furar, então você já vai pronto, com step, com tudo direitinho, porque sabe que o pneu pode furar. Né? Agora, o que você se assustar com um pneu que fura, então a gente pode ter doença, a gente pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter uma série de coisas, né? Nós somos inocentes, não somos ingênuos, né? Tá tocando o telefone, você tá aí com Amém. Mas eu quero dizer para você que está aí conosco nessa manhã, você está desanimado, né? Então não deixe os seus amigos, não deixe o irmão da igreja, não deixe a comunhão dos santos, como disse aqui a Raquel, porque lá você vai se fortalecer, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai se fortalecer. Está triste, tá? A gente pode estar, tantas coisas às vezes nos causam tristeza, mas o nosso foco, né? A nossa alegria é maior, Deus está em nós. Talvez você esteja passando por problemas financeiros. Raquel, ontem nós estávamos no nosso encontro na Casa Sacerdote e o tema era não devia ser assim, poderia não ser assim, né? Era o tema. Às vezes, porque hoje vem estar num sufoco financeiro, e eu estava falando isso. Por quê? Nós não fazemos planejamento. Né? Aí você gasta mais do que você ganha. Aí lá na frente você fica sufocado,
preocupado, sem saber o que fazer. Aí você diz que é um ataque do inimigo. Não é, o inimigo é você. Né? A própria palavra de Deus diz, qual é o rei que vai sair a uma guerra e ele não para saber, não tem informações do inimigo, como o inimigo é. Então nós precisamos parar para pensar. Às vezes você está triste por problemas financeiros. Como a Raquel falou, quem sabe às vezes você não é obediente na palavra de Deus. Quem, por exemplo, não obedece, com certeza, Raquel, quem não é dizimista, a primeira coisa que ele não é obediente. Né? Ele então, rouba a Deus. E quem faz isso, faz outras coisas. Com certeza. Faz outras coisas. Eu dizia, né, você que está aí conosco, irmãos, olha só a importância. Presta atenção, para um pouquinho que você ia fazer. Não é assim, não. Eu estava comentando com o irmão estava comentando comigo que ele estava com um problema, Raquel, com a mãe, com o irmão, com algumas pessoas da família. Por quê? Qual a origem do problema? Que ele pegou e foi fiador de uma pessoa da família. E essa pessoa, aí você sabe já o fim da história, sujou o nome, não pagou, etc. Cristão. E eu estava falando para ele, aonde é que você errou? Na desobediência. Porque a palavra de Deus diz o quê? O problema é que a palavra, que Deus, o Deus onisciente, onipresente, o Todo-Poderoso, que você sabe que ele diz uma coisa, ele nos ordena uma coisa, ele nos informa, ele nos doutrina e a gente faz a síndrome de Eva. Deixa Deus de lado e vou fazer o que eu quero fazer. Não, Deus falou assim, mas não é bem assim. Não é? Deus não é tão assim, ele não sabe o que eu estou passando. Eu vou fazer do meu jeito. Aí lá na frente, hoje ele está com problema com a sogra, com a esposa, com o cunhado, com não sei o quê, por um único motivo, desobediência. Exatamente. E assim, Deus não divide a glória dele com ninguém. A gente não pode servir a dois senhores, a gente não pode servir a Deus pela metade. E entristece muito meu coração quando eu vejo pessoas querendo ser seletivas, né? Tipo assim, a nossa igreja, ela tem culto de manhã e tem culto à noite. Tem igrejas que só tem culto à noite, tem igrejas cada uma com a sua doutrina. Mas se a sua igreja tem uma orientação para você ir de manhã e à noite, eu entendo que você só não vai quando você não puder por um motivo, né? Vou trabalhar, vai acontecer alguma coisa. Há pessoas que dizem assim, não, eu prefiro não vir de manhã porque eu gosto de acordar tarde. Eu prefiro não vir... Então, assim, é uma desobediência. E a pessoa fica confortável naquela posição. Como assim? Então, é preciso parar e refletir. Não, peraí. Eu tô querendo pegar só aquela parte que me interessa, né? Eu sirvo a Deus, mas não com os meus bens. Eu sirvo a Deus, mas se eu não estiver cansado, né? Se tem si, você não está servindo. Né? Não tem condição. Condição é obediência. Exatamente. E assim, sendo muito rapidinho, eu sempre trabalhei no varejo, sempre trabalhei sábado, domingo, feriado, né? Então eu conseguia ir à igreja às vezes domingo de manhã, mas eu saía sempre correndo. E eu pedi ao Senhor, né? Senhor, que eu não trabalhe domingo para eu poder te servir. E o Senhor fez eu começar no ministério antes de eu trocar de carreira. Ele quis me mostrar assim, você vai me servir desse jeito aí. Né? E eu digo que eu não fui chamada, eu fui pega. Minha pastora me puxou pela camisa, falou, vem cá, né? Que eu preciso de você no ministério. Laçada, né? Daquele jeito que você não tem nem como dizer assim. A única coisa que eu perguntei, quando eu começo, né? Você não tem nem o que responder. E depois Deus falou comigo claramente, eu quero te mostrar que você vai me servir desse jeito. E menos de um ano depois eu já estava em outra carreira, hoje eu não trabalho mais domingo, ele me deu o que eu pedi, mas ele diz assim, você vai me servir aí, nesse lugar, desse jeito que você está. Então, que a gente possa pensar que dá o que você tem, vem como você está. E Deus é Deus para te mudar, para te mostrar, para te convencer. O Espírito Santo está aí, né? Para converter, para convencer. Esse é o programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida, do Ministério É de Deus. Eu sou o pastor Evelto, que prazer de estar com você, as irmãs aqui, a nossa equipe aqui do Pense Nisso. Todos os sábados, a partir das 8 horas, nós estamos aqui. E quero incentivar você amanhã, dia de culto, como a Raquel falou aqui, não deixe de estar na igreja, vá com a sua família, né? Hoje aí, leia a sua Bíblia, ore, tenha os seus momentos devocionais, seja cristã em tudo que você fizer, né? Nas suas ações, reações, nas suas proposições, naquilo que você fizer, tenha
como alvo ser aquilo que você já é, não vai ser. Você é filha de Deus, você é cristã, e crendo que Deus tem compromisso com você. Mas Essa situação a qual você está Espírito Santo vivendo já tá é uma situação diferente. particular, vamos dizer assim, mas que vai passar, né? Vai passar. Tem o remédio da graça, da misericórdia, da persistência, a qual, né, Raquel, a gente aprende muito no deserto, aprender a esperar no Senhor, a confiar no Senhor. E o que muito acontece, Raquel, às vezes é que a pessoa, nesse esperar, ela fica sem fazer nada. Ela não é esperança, ela só espera, né? Exatamente. Você tem que fazer alguma coisa. Tem que semear. Continuar fazendo. Eu lembro sempre, né? Salmo 126, andando chorando enquanto Os que semeia, né? saem, Andando e chorando enquanto semeia, né? voltarão. Com júbilo colhendo seus feitos. Senão eu falo, né? Toda vez que eu tô chorando, e é muito porque, né? Eu acho que o que me sustenta é eu poder chorar muito nos pés do Senhor. Eu falo, Senhor, que graça é a gente poder chorar, a gente poder falar, a gente poder abrir o coração e ser renovado, né? Então, assim, se você está desanimado, primeiro, reconheça que está desanimado, busque ao Senhor, pede fé e não se afaste. O pastor vinha falando, não esqueça dos amigos, né? Ligue para uma pessoa, fale, ora comigo, me ajude em oração, né? Vem me buscar para ir na igreja. Uma outra coisa, Raquel, eu quero até assomar isso que você está falando, é você, por exemplo, não esquecer do seu pastor, procure ajuda pastoral. Com Né? certeza. Procure ajuda. Na hora que a gente está com fome, o que a gente faz? Você vai para a cozinha, você vai a um No restaurante. você procura, Alimento. você toma uma atitude. Então, quero dizer para você, tome uma atitude. Né? Mas não esmoreça, não deixe acho de ir à normal, né, igreja. pastor? Não acho que É normal, esse assim mesmo isso vai passar, É. e às vezes não passa, né? Às vezes não passa. Eu tenho um adágio meu, né? Que eu digo o seguinte, quanto mais perto da luz, mais iluminado você fica. Quanto mais longe, mais escuridão. É Né? verdade. Mas estamos terminando o nosso programa, espero que você tenha sido, pelo menos aí, alertado a respeito, aí. despertado é a palavra, você está com um probleminha assim, ou assado, está aí com dificuldade, né? Creia na palavra de Deus, vai à igreja amanhã, e sábado que vem é feriado, né? Feriado, mas vai ter programa Pense Nisso aqui, você pode estar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique firme aí em o nome de Jesus. Sabe por quê? Creia nisso, porque isso É de Deus. Isso que eu falo com ela. Não era para participação, pelo que eu entendi ali, era uma ministração. Mas como for assim, ô Valéria,